Brasil! Leve o Brasil com você. Take Brazil with you. Leve Brasil contigo. Eu sou Lourdes Rodrigues, militante do Movimento em Marcha. De braços abertos, o Brasil te recebe. Seja bem-vindo ao país miscigenado, Brasil de todas as raças, caldeirão de todos os povos. É aqui que você pode viver melhor, é aqui que você pode ter o prazer de ser brasileiro. Você que está vindo de outro país, você que é estrangeiro, lembre-se, o Brasil sempre recebeu todos os estrangeiros muito bem. Lembre-se que nós somos 4 raças misturadas em uma única miscigenada. E assim você poderá se sentir à vontade, receber todas as nossas boas-vindas e também conhecer o trabalho que o Movimento em Marcha faz. Nós temos um site para que você possa nos conhecer melhor. www.movimentoemmarcha.org. Nele você vai conhecer toda a nossa história. O Movimento em Marcha veio para mostrar para o brasileiro, especialmente, que ele é miscigenado, que tem que aderir a esta realidade, porque não existe possibilidade de ter um país tão aberto a todas as raças como o nosso. O Movimento em Marcha é o autêntico mensageiro da brasilidade e miscigenação. Não esqueça, o racismo no futebol, a bola não rola. O que rola é fraternidade, amizade, amor. E é isso que a gente espera nesta Copa. Agora, nós vamos falar da pessoa mais importante que lançou o livro, Mensageiro da Miscigenação. O Dr. Francisco Amaro Gurgel Filho é o idealizador do Movimento em Marcha. Você vai conhecê-lo agora. Dr. Amaro, o que é o Movimento em Marcha? E qual é o seu principal objetivo? O MM é uma organização que pretende divulgar a grandiosidade do seu povo, o povo brasileiro, calcado na sua identidade, que é a miscigenação e a brasilidade. A miscigenação, que é essa constante mistura de povos ao longo da sua história desde 1500, e a brasilidade, que é o resultado dessa mistura constante, que possibilitou esse povo, que hoje existe, criativo. Primeiro, fazendo que individualmente cada um aflore e entenda isso como um grande legado, e que ele é um participante desse legado. Posteriormente, quando ele tiver a consciência que aflorar dentro dele, né, essa forma grandiosa de povo, ele crie condições de ser um mensageiro da miscigenação para levar a revelação para as demais pessoas. Isso tanto para o próprio povo brasileiro quanto os demais povos. Então a essência do MM é essa junção de aflorar e revelar. Primeiro, Sendo a miscigenação e a brasilidade de interesse antropossociocultural, como fazer para levar essa mensagem a todo o povo brasileiro? o Movimento em Marcha, essa organização, ela entende, né, que há necessidade de fazer um exercício constante com o nosso povo, nesta questão da miscigenação e da brasilidade. Porque ele, sabe aquela questão da pessoa enxergar, mas não ver, ver, mas não enxergar? Ele sabe, mas não sabe bem ainda essa lógica da identidade dele. Então, necessário se faz fazer esse exercício de mostrar para ele, primeiro, a grandiosidade dessa condição que ele tem enquanto povo. Ele acreditar nele. À medida que ele acreditar nele, é possível você fazer um outro processo, que é o processo coletivo, né? Que são várias pessoas entendendo a sua própria identidade, e ele tem condições de se sentir grandioso e levar essa mensagem. Agora, não só ao brasileiro e a todos os povos, porque essa é uma visão que nós temos de contribuição para a humanidade. O povo brasileiro,
nós enxergamos, o MM enxerga, como um modelo para o resto do mundo, inclusive. Portanto, a organização quer levar essa mensagem da grandiosidade da miscigenação e da brasilidade para outros povos também. Servir como modelo. Até porque, como o próprio movimento diz, né, ao compreendermos e atingirmos a consciência da importância, né, do valor de nossa brasilidade miscigenada, eliminamos, por conseguinte, qualquer existência de racismo. É uma maneira de nós trabalharmos, né, contra a questão do racismo, que está imperando, inclusive, no nosso futebol, que aconteceu esses dias atrás. A nossa brasilidade no futebol nos faz diferente de outros povos. Ainda praticamos o futebol arte, criativo, porém sem dar ênfase à força física. Isso nos torna favorito nesta Copa? No futebol, ao longo aí do período da história do futebol, o Brasil foi visto como um futebol de arte. Mas o que aconteceu na nossa forma de organizar o futebol? Nós temos um país ainda com uma mentalidade colonizada, mas estamos avançando muito, nos libertando. Nós tivemos sempre aquele princípio de achar que aquilo que era de fora, aquilo que era do europeu, era melhor do que o nosso, mesmo nós sermos, né, os melhores. Então nós tínhamos essa lógica dentro do nosso cérebro. E o que aconteceu depois desse processo? Algumas forças elitizadas do nosso país queriam colocar no nosso futebol algo que não era a nossa vocação, que era o mesmo estilo do europeu, que é o futebol força, até pela compreensão deles, né? Elementos fortes, altos, por isso que eles trabalhavam com o futebol arte. O futebol força. O futebol arte já foi do brasileiro, exatamente dentro dessa lógica de um povo mais franzino, um povo mais baixo, né? Um povo miscigenado. E ele tem a lógica da arte, da criatividade em campo. Esses elitistas tentaram jogar isso sobre os nossos ombros, sobre o povo brasileiro, sobre o jogador brasileiro, que é óbvio que contraria a sua vocação. Ora, cada qual tem que trabalhar com a sua vocação. Os europeus jogam futebol força, pela sua compreensão, a sua vocação natural, que é a força natural. Nós, a nossa compreensão, a nossa forma de arte. Entenda o seguinte, nós não temos mais a arte no futebol que nós tivemos no passado, até porque foi tentado forjar, né, uma forma diferente de jogador. Então aquela compreensão que nós temos do futebol arte começou a limitar, até porque aqueles jogadores que tinham arte eram poldados dentro dos times. Então, infelizmente, com essa compreensão que nós temos da visão colonizada, descaracterizou bastante o nosso futebol. Mas ainda nós temos a questão do jogador, né, de arte, aquele jogador artista, vamos dizer assim. E hoje, né, com essa compreensão, com essa lógica dos nossos jogadores, acredito que mesmo tentando, né, imitar aí o estrangeiro, até porque o brasileiro vai jogar muito fora, por que ele é contratado? Exatamente pela característica dele normal, que é a característica de arte. Que chega lá, lógico, ele vai ter que colocar um pouco de força nessa questão de arte, mas lá eles nem estão descaracterizando. Porque se a arte não fosse tão importante, eles não iriam contratar o jogador brasileiro, iriam contratar outros jogadores que têm uma outra característica de força. Bom, nós estamos mesclados hoje em dia nessa questão de força e arte. Nessa questão de força e arte, o brasileiro ele tem uma vantagem, que é a vocação natural da arte no futebol. Então, o brasileiro, o Brasil, a seleção brasileira, no meu entendimento, tem tudo para ganhar essa Copa. Tem todas as condições necessárias, mesmo com todas essas dificuldades. Nessa compreensão
jogador brasileiro ter a arte. Ela tem essa arte exatamente porque ele é um povo miscigenado, é um povo misturado, é um povo mestiço. Tem várias variantes dentro dele mesmo. Então, é que levou e que possibilitou a ele ter essa compreensão de jogo, de jogar, na base da arte. Que inclusive é na arte subjetiva. Como o brasileiro é um povo miscigenado e, consequentemente, ele é emocional, trabalha muito com a emoção e com o subconsciente, inclusive, ele tem essa potência, ou está potencializado no futebol, a condição do jogador arte, do jogador artista, né, com aqueles dribles de Garrincha, né, maravilhosos, as jogadas de Pelé e de outros grandes jogadores que nós tivemos. Então a característica nossa não é aquela de raça que vai lá e faz o enfrentamento, mas tudo isso pela sua própria condições de povo miscigenado, de povo misturado, de povo que tem dentro dele os 4 cantos do mundo. A questão que nós colocamos do branco europeu, da questão do vermelho do índio nosso, do preto do africano, hoje nos últimos anos do amarelo do asiático. Nós somos uma mistura de todo esse povo, de todos esses povos, por isso que deu a possibilidade de nós sermos um jogador artista na realidade.